Bem, amigos do mountain bike, estamos aqui para mais uma etapa da Copa do Mundo, ou melhor, para comentar mais uma etapa da Copa do Mundo, etapa final de temporada, fechando aí a temporada de Copa do Mundo de 2022. Depois de 9 etapas, estamos aqui firmes e fortes. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a etapa na Itália, em Val di Sole. Eu ia falar mais para frente sobre isso, mas uma pista, pessoal, incrível. É uma pista de mountain bike raiz de verdade. E não é porque era cheia de raiz, ela era, mas é porque clássica, sem muitos obstáculos feitos à mão, ou melhor, parte deles sim, mas muito terreno realmente natural, raízes, pedras, drops. Uma pista impressionante que colocou os atletas no limite deles e dava para ver quanto mais eles iam ficando cansados, nesses trechos de raízes, trechos de pedras, trechos mais naturais, os erros iam aparecendo e ficando expostos realmente. Muito legal a pista, vale a pena assistir essa prova. E o Bem Amigos desse ano, galera, ele foi igual à Copa do Mundo. Teve muitas etapas e a galera foi sumindo conforme as etapas, né? Vocês viram, por exemplo, se a gente for ver na Copa do Mundo, a Keller e o Nino, dando um spoiler, que ganharam a classificação geral da Copa do Mundo, foram os mais consistentes. E a gente está aqui com os mais consistentes. Eu tenho o prazer de estar aqui com a Ana. E aí, pessoal, vamos finalizar então o Campeonato Mundial de 2022, fechando com chave de ouro. Segue aí e vamos para uns comentários importantes hoje. É um prazer. E o grande Guilherme Branco. Fala pessoal, saudações. A gente já começa o episódio saudoso pelo final da Copa, mas teve bom. Bom, para quem não conhece minha voz ainda, ou talvez ela esteja diferente, sou o Danilo Caruso e é um prazer aqui estar mais um papo aí, conversar um pouco sobre corrida e sobre o que a gente tanto curte, né? E antes de começar realmente a falar da prova, a gente gostaria de dar uma notícia aqui, talvez muitos de vocês já saibam, talvez outros não, mas essa foi a última etapa de Copa do Mundo que a Red Bull TV transmitiu, depois de vários anos. Pelo que tudo indica, realmente parece que isso já está confirmado. Os direitos de transmissão foram vendidos para um canal de TV fechada. A gente espera que o acesso às transmissões e a qualidade das transmissões, tanto no XCC quanto no XCO, seja mantida para a gente poder aí estar assistindo as corridas e vibrando todo mundo junto. E para quem não viu, essa como a última transmissão, o final da transmissão da prova masculina, tiveram as premiações, tanto do feminino quanto do masculino das etapas, e das etapas não, da somatória das etapas, né, no campeonato geral, e no final eles fazem um vídeo bem nostálgico, na verdade, sobre todas as transmissões que eles já fizeram, todos os anos que se passaram, e para quem assiste desde lá de trás, pô, foi muito bacana, vale a pena assistir. Eu mandei no grupo na hora, pô, fiquei arrepiado de ver ali Belomoina, na etapa de 2010, ano de 2017, a Anica Lanivade, o Samuel Guedes, a Absalom batendo roda com o Nino, pô, bem legal mesmo, um vidinho de 2, 3 minutos ali que trouxe muita coisa legal, inclusive a vitória da Vancini, ele chorando no final, né? Então, bem legal mesmo. Bom, para a gente começar a falar da prova, a França veio animada para a Itália, hein? Saíram do Mundial lá. Acho que todo mundo fez uma super preparação para o Mundial, principalmente eles. Alguns ali no Mundial talvez não conseguiram chegar na vitória, mas vieram para a Itália muito bem, né? Mas antes da gente falar realmente da prova, poder falar dos franceses, da ponta da prova, eu gostaria de passar para a Ana, ela vai trazer um pouco o resultado de alguns brasileiros, e teve brasileiro no pódio. Bom, começando aí com o feminino, né? Raíza Golão, que participou de algumas etapas nessa Copa do Mundo. Algumas etapas ela ficou super frustrada, não conseguiu realmente entregar a performance, e a gente acompanhando, torcendo para ela, e ela fechou com chave de ouro hoje na P32, fazendo uma ótima prova. Então, parabéns aí para a Raíza.
Tivemos o Avancini na P35, finalizando aí né, o campeonato de maneira geral, não como a gente esperava, né, como a gente acostumou a ver ele nos anos anteriores, um pouco cansado, um pouco estafado, e a gente, né, assim, já agradece por tudo que ele fez até aqui e ainda temos esperança, né, que ele possa performar aí no próximo ano. E agora a gente tem Gustavo Xavier no pódio, P3, fazendo uma prova incrível. Ele que performou também. Em qual outra etapa que ele ficou no pódio? Alguém lembra? Ele ficou em segundo colocado na etapa de Albistar, atrás do chileno Martin Vidal, que ganhou, na verdade, 8 das 9 etapas também. Aí a gente teve também outros brasileiros na prova, né? A Juju na Sub-23, na 39ª colocação. No masculino a gente teve o Nicolas Ben 10, o Cole Cusi, o Guilherme Miller e o Wolf e o Langarinski na elite masculina. E no feminino, a Ercília e a Aline. Indo para a prova, realmente algo que ficou destacado para mim, na verdade, a pista dessa prova é a mesma do Mundial do ano passado, né? Então a gente já conhecia a pista, mas talvez esse ano me chamou mais atenção. Eu não sei dizer se tem coisas novas, eu gostaria de convidar o Guilherme Branco para falar um pouco da pista para a gente. Bacana, como sempre a gente gosta de dar uns pitacos na pista, né? Que a gente gosta de observar uma pista, como o Danilo falou, sem muitas intervenções humanas, né, explorando mais o potencial do terreno, uma pista duríssima, 4 quilômetros, o circuito todo, e eu gosto sempre de usar aqueles índices que a Red Bull TV usa, né, para poder definir o grau de dificuldade da pista, e eles classificam essa pista com grau de dificuldade de 8 em 10, e eles fazem as classificações separadas, né, uphill, 5 em 5, downhill 4 em 5 e a parte técnica 4 em 5, ou seja, uma pista muito dura. A gente viu que ela estava mais desafiadora não só por ser a última etapa do campeonato, mas também pelos atletas estarem um pouco mais desgastados do ponto de vista físico, né, ao longo da toda, acumulando, né, essa fadiga ao longo da temporada, alguns mais bem preparados, como o Danilo comentou, especialmente os franceses, que tinham como objetivo aí a semana passada, né? A pista se transformou muito mais técnica pela quantidade de poeira, né? O que deixa a pista assim bem, vamos falar assim, com uma característica um pouquinho mais técnica do que já né? Então a gente viu muitos erros sendo cometidos por atletas que rapidamente a gente viu os gaps sendo abertos em virtude dos erros, né? Então, uma pista bem técnica, mas ao mesmo tempo encantadora, porque teve poucas intervenções humanas, né? Então, para quem gosta do mountain bike mesmo, raiz, vamos falar assim, né? É uma pista que chama atenção. Eu tenho a impressão, Danilo comentou sobre possíveis diferenças do ano passado para esse ano. Eu consegui notar algumas coisas, talvez alguma coisa tenha passado despercebido, mas eu não sei exatamente o que foi diferente. Mas alguns pontos que chamaram a atenção, aquele drop gigantesco que tinha 2 linhas, uma linha que ia direto à árvore, né, que demandou muito dos atletas, especialmente o feminino, a gente viu muitos erros sendo cometidos ali. E uma outra parte que tinha de descida, que eram 2 linhas também, uma linha maior à direita, sem passar pelo trecho das raízes, né, e a linha mais da esquerda passando pelos trechos das raízes, e é encantador ver a galera que é mais técnica, né, Yolanda Neff, Nino, a galera passando ali, putz, cara, realmente mandam demais ali. Inclusive nesse trecho aconteceu uma coisa muito legal na prova feminina, porque a Pauline, o primeiro gap que ela abre, já dando um spoiler, né, ela abre uns 6 a 10 segundos, que você fala, pô, a Luana já não vai pegar mais, porque a Luana tinha cometido repetidos erros antes da Pauline soltar esse ataque. E daí, realmente, nesse lugar que é a descida, passava na esquerda cheio de raiz e na direita mais liso, a Pauline entra pela direita, a Luana entra pela esquerda, ela estava passando super bem ali em todas as voltas e elas juntam de novo. Eu lembro que eu olhei no celular essa hora,
hora que eu olhei de volta, elas estavam juntas. Eu falei, caramba, eu voltei assim, falei, o que aconteceu aqui? Para conseguir entender o que estava rolando. Bom, vamos então para os resultados. Pessoal, essa etapa é um pouco diferente, como vocês já imaginam, eu vou falar sobre o resultado da etapa e em seguida o resultado do campeonato e a gente começa a comentar. Como de costume, prova de sexta-feira, lembrando que o XCC não só vale para o alinhamento do XCO, como vale pontos para o XCO, mas também é um campeonato independente. Então existe o título de campeão da Copa do Mundo de XCC. Então na etapa de sexta-feira do XCC feminino, a gente teve na quinta colocação Kate Courtney. Achei muito legal ver ela na frente. A gente vem falando dela durante toda a temporada. Pô, ela ali no top 15, ou ela ali no top 10. E agora parece que quase que não deu tempo nessa temporada, né? Mas nessa última etapa, ela encaixando boas provas. A gente vê que no domingo também ela andou na frente boa parte. Então, bem legal. Na quarta colocação, a Suíça de Yolanda Neff. Terceira colocada, a Alessandra Keller. Em segundo, Luana Leconte. Em primeiro, Pauline Ferrand-Prévot. Esse resultado, juntamente com toda a temporada, né? Acabou que o resultado final da Copa do Mundo foi a Alessandra Keller em primeiro. Acredito que esse terceiro colocado para ela no XCC foi muito importante para que ela conseguisse vencer. Em segundo, Rebecca McConnell. E em terceiro, Yolanda Neff. Daí agora, antes de abrir para o Gui e para a Ana, eu gostaria de fazer só um comentário, que é referente a Rebecca McConnell. O Gui falou no começo agora sobre a temporada ter 9 etapas. E a gente falou disso nos episódios enquanto foi vindo. Eu lembro que acho que na terceira etapa a gente falou disso. Inclusive tem um corte meu no Instagram falando sobre isso, sobre uma temporada mais longa. Então a gente viu a Rebecca McConnell ganhando 4 etapas seguidas, se eu não estou enganado, desde o Brasil. E depois caindo, enquanto a Alessandra Keller foi crescendo durante a temporada e acabou chegando nesse resultado final, né? E então, se fosse provavelmente 5 etapas, como a gente já viu, 6 etapas em outros anos, talvez isso não tivesse acontecido. Então, abro as palavras aí para o grande Guilherme Branco. É bem lembrado pelo Danilo aí, essa questão do... A gente já vinha criando ou comentando sobre esse cenário, né? Um cenário diferente ao longo desse ano. E o que poderia esperar, né? A gente conseguiu identificar o campeonato com, vamos falar assim, 2 blocos, né? O primeiro bloco e o segundo bloco. O primeiro bloco, realmente, a hegemonia praticamente da Rebecca McConnell, que a todo tempo ela comentou sobre a sua surpresa também com os resultados, e o que foi acontecendo foi justamente isso, né? É igual campeonato brasileiro de futebol, né? O time que tem a maior consistência é que geralmente tende a levar, né? E foi o que aconteceu. A McConnell ela foi muito boa, né? Nas primeiras etapas, foi perfeita praticamente, mas depois esses atletas que vieram na crescente, como a Keller, por exemplo, levaram, né, o título geral. Então, comentar aí sobre a Keller, né, que foi muito consistente no XCC, que naturalmente permitiu que ela fosse consistente também no XCO, como o Danilo comentou. XCC, apesar de ser um campeonato independente esse ano, contando pontos para o XCO e em especial largada. A gente já comentou sobre isso, tanto que foi importante essa mudança, né, na dinâmica das provas, para muitos atletas, eles conseguirem se performar bem no XCC, para alinharem bem e, com isso, também performarem bem no XCO. A Keller foi uma dessas. Ela veio de lesões, né, ao longo desses últimos 2 anos, em processo de recuperação, e esse ano ela estava bem forte. E me chama muita atenção a Keller, cara. Não sei se vocês notam isso,
na hora que ela tá pedalando, ela é uma atleta assim, que ela coloca o sangue mesmo, ela balança toda, ela chacoalha, né? Isso até me chama um pouco a atenção no gasto energético, mas a gente fica confabulando outras coisas, mas realmente e ela se entrega, né? E hoje ela, logo após a prova, sendo entrevistada, comentou sobre essa questão, né, da prova ter sido duríssima. Ela sabia muito bem que ela precisava estar em determinadas posições para tentar pegar aí o geral, né, o título geral, e isso aconteceu com ela, né? Então, parabéns aí para a Alessandra Keller, consistente demais. Agora, em especial, Pauline Ferrand-Prévot voando. Ela realmente está demais. Final de semana perfeito para ela, semana passada, né, na Copa, no Mundial, e final de semana perfeito para ela de novo, né, papando primeiro no XCC e primeiro no XCO, e mandando muito bem. E foi curioso também a entrevista dela, né, depois da prova. Tudo que você tinha planejado, né, o repórter questionando tudo que você tinha planejado ao longo desse ano, já obteve, e aí, o que vem? Mas ela, não, ainda não. Eu vou concorrer ao Mundial de Maratona e o Mundial de Gravel, ou seja, a mulher realmente, hoje ela chegou, cara, foi muito engraçado, que na hora que ela finalizou a Red Bull, a transmissão, conseguiu pegar ela só fez assim, e pronto, e mandou beijinho pra galera, como se nada tivesse acontecido, né? E ela colocou muita distância, né? Muita distância, ela abriu muito da LeConte, que também pedalou pra caramba esse final de semana. As duas fizeram uma abertura gigantesca, né? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para algumas atletas, em especial a Hailey Baton, que pedalou muito, né, a americana. A gente já tinha comentado sobre ela em etapas passadas, que ela vinha também numa crescente. A Yolanda Neff também é outra, cara, que pedalou pra caramba. Essas últimas duas aí, ela botou pra ferver, e ela é muito técnica, né? Eu já falei que eu sou fã dela, eu gosto demais do estilo de pedalada, eu vou ficar sendo retórico aqui nas minhas colocações. E a Kate Custer, que a gente vem falando, pô, quando é que será que ela vai engatar? E ela veio nessa crescente, não performou bem no XCO, porque teve um problema técnico, parou, mas ela estava muito bem, ela estava na 5ª colocação ali, obteve a 5ª colocação também no XCC, e eu acredito que se a temporada tivesse mais umas 2 etapas, aí de repente ela ia estar mais lá na frente. Talvez o ajuste aí do treinamento, né, não tenha sido tão alinhado com as provas, mas vamos que vamos. Acredito que ano que vem a gente vai ver ela mais frequentemente aí. Eu queria chamar a atenção para a Anne Terpstra, que largou, né, o XCC na metade da prova, com problemas de saúde, e não performou bem no XCO. Então, eu acho que aí a gente volta de novo nessa longa temporada que vai deixando, né, vai fadigando os atletas e vai fazendo com que eles tenham baixas de imunidade, ocorram problemas de saúde, e tem essa dança das cadeiras, né? Isso facilita essa dança das cadeiras, assim. A gente ter visto um início de temporada fabuloso da McConnell, e que aí depois, né, isso foi caindo, e aí uma coisa que é engraçada, assim, a gente teve a Alessandra Keller vencendo apenas uma das etapas, né, e mesmo ela não ter se destacado tanto, né, não ter vencido tantas etapas, a consistência, ter se mantido tantas etapas aí, performando bem, foi o segredo do sucesso, né? Então, acho que isso é importante. Essa fala da Ana, na verdade, ela já carrega um spoiler junto com ela, né? Porque a Anne Terpstra só larga na sexta-feira doente, provavelmente porque era muito importante para ela aqueles pontos. Ela estava realmente brigando pelo campeonato no cross country. E a gente vai ver, eu vou trazer os resultados primeiro da etapa e depois do campeonato. A gente vai ver que a coisa estava muito apertada realmente no campeonato feminino. E quando, há umas 3, 4 etapas atrás, a Alessandra Keller falou numa entrevista: eu tô para ganhar o campeonato, ninguém acreditava, porque a Rebeca e a Terpstra estavam um passo à frente realmente.
Então, indo para a etapa de domingo, então, a prova de cross country, a gente teve na quinta colocação Sina Frey, na quarta colocação Hailey Baten, que o Gui comentou agora há pouco, na terceira colocação a Yolanda Neff, numa prova bastante legal, ela andou ali meio que pelo top 10 todo, né? E chegou na terceira colocação. E na primeira e na segunda colocação, a grande briga das francesas, Luana Leconte e Pauline Ferrand-Prévot. Foi muito legal a briga. Parecia que, para mim, que a Luana deu aquele ataque que ela dá no começo, esperava fazer uma prova sozinha, mas dessa vez ela não contava com as pernas da Pauline. E a Pauline foi capaz de ir junto, e isso de alguma forma parece que desconcentrou ela. Não sei se ela ficou cansada, realmente teve que colocar uma perna a mais, e ela começou a errar, né? Foi na hora que ela começou a errar que a Pauline consegue abrir um gap. Teve aquela cena que eu comentei agora atrás, da Pauline abrir um gap e ela buscar de novo, mas logo a Pauline consegue abrir um gap ali de 20, 30 segundos, que só vai aumentando, e daí depois, durante a etapa, no momento que Pauline sozinha na frente, Luana sozinha atrás, a Luana não erra mais. Você não vê mais ela cometendo esses erros bobos nas raízes e tal. Então, realmente, a presença da Pauline apertando ela ali parecia que gerava algum tipo de estresse. Seria legal ter o Del aqui para falar um pouco sobre isso. Bom, para a gente não perder a linha aqui de raciocínio, indo para o resultado geral da Copa do Mundo de XCO, a gente teve na terceira colocação, Anne Terpstra, e eu vou trazer os pontos para vocês terem uma ideia o quanto isso estava próximo. Ela terminou com 1.618 pontos. Mesmo fazendo uma prova nessa semana, se eu não estou enganado, ela foi cortada com uma volta. E o XCO ela abandonou. Então ela fez tipo 3 pontos no XCC, 3 pontos no XCC e alguns pontos hoje, não sei quantos. Na segunda colocação, Rebecca McConnell, 1.626 pontos. Uma diferença de 8 pontos. E na primeira, fazendo também uma prova não tão boa. Ela terminou hoje me ajudem aí, pessoal, para falar. 19ª colocação, exatamente. E na primeira colocação, Alessandra Keller com 1.682 pontos. Aproximadamente 55 pontos na frente. E pensem que esses 1.600 pontos foram conquistados em 9 etapas. Então, 50 pontos realmente não é muito. Então, a coisa estava realmente muito disputada entre essas três. Porque daí, quando a gente já vai para a quarta colocada, que é a Luana Leconte, que abriu mão de uma etapa, provavelmente, se ela tivesse ido na etapa pré-mundial, 2 etapas, né? Não, uma etapa pré-mundial, ela teria muita chance de ter sido a vencedora da Copa do Mundo. Ela deve ter um arrependimento disso. Mas, enfim. Então a gente teve a Alessandra Keller aí, como a Ana trouxe, muito interessante, ganhando uma etapa e sendo a campeã geral da Copa do Mundo. E daí, algo antes de abrir para o Gui e para a Ana fazerem considerações, eu gostaria de voltar atrás de uma coisa que o Gui trouxe, que é a Pauline Ferrand-Prévot. Ela é uma atleta impressionante. A história dela é de se admirar muito. Em 2000, ela já é uma atleta muito boa, né? Enfim, sempre pódio e tal, sempre apareceu. Eu acredito, não sei se quando entrou na Elite ou se desde a Sub. Ela tem 30 anos. Mas em 2015, ela fez uma coisa que ela é a única atleta a fazer até hoje. Ela foi campeã mundial de ciclocross, ela foi campeã mundial de estrada e ela foi campeã mundial de TCO. Em 2000, só que tem uma reportagem dela que ela fala que essa foi a pior coisa que ela fez na carreira dela. Que em 2016 ela começou a sofrer com diversas coisas. Primeiro foi uma lesão no quadril por estresse, enfim, alguns problemas musculoesqueléticos, depois problemas com alergia. Aí até fala que tomou 3 semanas de antibiótico e não resolvia. Então ela realmente teve alguns problemas. Ela disse que gerava boas potências, mas ficou muito instável. Então, um processo aí próximo ao overtraining, né? Um HEDS talvez, algo desse tipo. E ela disse que isso foi porque ela fez uma temporada onde ela teve que sustentar em alta por muito tempo, né? Para ser campeã das 3 modalidades. Algo próximo
ao que o Pidcock queria fazer, o Van der Poel queria fazer. Acho que é algo bem semelhante. Tudo bem, depois ela vai, se recupera, faz boas temporadas. Em 2019, ela encontra um problema na perna vascular, uma artéria que tinha algum tipo de fibrose que gerava dor. Ela passa por 2 cirurgias e, 3 anos depois agora, ela é campeã mundial de XCC, de XCO, e como o Gui trouxe, vai competir gravel, vai competir maratona. Então, realmente é impressionante. Tem a última coisa que eu vou falar sobre ela, mas que é interessante mesmo. Na Red Bull tem uma reportagem dela após o ano de 2019 que ela conta que ela fez uma tatuagem e tal, e que ela disse que a vida é uma piada, né? Que a gente não pode levar as coisas tão a sério. É um texto bem interessante, vale a pena ler, tô indicando aqui, vamos deixar na descrição ou no Instagram, né? Vale a pena o pessoal ler, tem vários insights legais lá. Bom, vamos voltar para a prova então. Vou abrir as palavras para o grande Guilherme Branco, falar um pouco da prova de domingo e do resultado geral do XCO. A gente acabou misturando um pouco, né, XCC e XCO, já tem alguns spoilers aí pra galera, mas basicamente uma prova alucinante. Eu curti demais, porque a gente já começou com todo mundo muito apertado, né? Se o final já foi apertado, imagina o início dessa etapa, né? Se eu não me engano, a distância máxima era de 50 pontos, de uma para outra, lá nas primeiras colocações. Então, assim, começando, tivemos essa infelicidade aí da Terpstra, né? Como a Ana bem lembrou, ela recebeu os 80%, foi cortada, ainda tentou, né, pedalar e fazer a prova, mas realmente não conseguiu, foi cortado. Uma infecção, né, oral na boca, alguma coisa nesse sentido que eu tive notícia aí, e naturalmente não conseguiu performar. Ela era uma das que estava beliscando, né, o geral aí, e largou hoje pensando nisso, né. Courtney, uma boa prova também, mais uma vez, problema técnico. Ela chegou a ficar em quinta colocação, então, muito bom. Me chamou a atenção a Sina Frey, que voltou a performar, tinha sumido, né? Ela acabou ficando na quinta colocação, muito bom, mas, novamente, Hailey Baton, ótima prova da americana, e chamar alguns pontos aqui, atenção para alguns pontos na prova. A LeConte, como o Danilo falou, começou botando para ferver. Eu acho que a tática dela era, como sempre, ela já comentou, ela gosta de pedalar na frente, né, fazer o ritmo de prova. Ela tentou fazer isso, mas a Ferrand Prévot acompanhou. E elas chegaram a dar um gap aí de 40 segundos, cara. Foi muita coisa pro pelotão de perseguição, né? Só que na terceira volta foi a virada de mesa, que a Ferrand Prévot, ela atacou e ela assumiu, depois colocou um gap bem grande, foi mais de 30 segundos. Foi interessante também a batalha ali pela terceira posição, entre a Baton e a Neff, né, muito legal, e a Neff mostrou mais uma vez que ela, esse tipo de prova é para ela, né, é técnico pra caramba, e como o Danilo comentou também, a impacto da pista, né, do grau de elevado grau técnico da pista, nos erros que foram cometidos, isso fez um papel importante assim na dança das cadeiras, mas uma prova muito legal das mulheres. Como eu já tinha comentado em outros episódios aqui, o grau de disputa, né, que a gente estava tendo no feminino foi muito mais legal do que no masculino. Não que não teve coisa bacana no masculino, pelo contrário, mas foi bem acirrado, foi bem interessante. Mittelona, a gente achou que ela ia performar um pouco melhor. Nas últimas 2 provas, ela veio de uma infecção de um pós-Covid aí, não conseguiu se recuperar bem, hoje terminou em 17ª, né? E como a gente comentou aí, a Maconi em 19º, que ficou em segundo. Então, olha a loucura, né? As posições, né, esse ano realmente foi muito disputado. E quem teve mais consistência, que foi a Kelly, acabou levando. Tem uma coisa que aconteceu trágica no meu ponto de vista, que foi o furo de pneu da Kate Kirchner, né? Porque logo agora que, enfim, top 5 de CC, tava ali no top 5, top 6, brigando super bem. Ela tem um furo, perde bastante tempo
e ainda consegue, né, terminar na 13ª colocação. Então, bem legal. E a gente vê que quando ela furou, ela saiu atrás da Rebecca McConnell. E a Rebecca terminou em 19º. Então, ela ainda foi buscar muitos atletas. Então, pô, a gente poderia talvez até ver ela brigando com a Yolanda ali, não sei. Não era um gap tão grande. Acho que tinha 20 segundos entre elas naquele momento. Então, pô, vamos tomara que ano que vem ela volte competitiva, né? Pro pessoal que talvez não acompanhe tanto, a gente fala tanto dela porque ela já teve temporadas há 2, 3 anos atrás muito boas, tipo, de ganhar repetidas etapas de Copa do Mundo, né? Então, é uma atleta que tem um potencial e é muito jovem. Lembrando que ela foi campeã mundial, né? Ela levou a, a camiseta ali do arco-íris, né? Ficou com ela durante uma temporada. Por isso que a gente sempre fala nela, né? Só um elemento aqui que eu esqueci de colocar, que foi essas últimas etapas, a não participação da Riesnitz, né? Que também estava bastante assim, consistente ao longo das temporadas. Sempre lá na frente. Essas últimas 2 etapas, ela chegou a largar no XCC. Eu não sei se ela chegou a completar. Eu realmente perdi essa informação. Eu achei que ela ia sair para o XCO, não saiu. Então, assim, e ainda assim ficou lá no topo ali da classificação, né? Ou seja, uma temporada bem bacana, bem mexida, vamos falar assim. Você tem informações sobre o que ela vem passando? Qual o problema que ela não tá largando? Não sei exatamente, Danilo. Comenta-se que ela teve uma doença, ou seja, não foi uma lesão musculoesquelética, coisa parecida. Não sei se foi alguma infecção que ela veio tentando lidar com isso, foi intoxicação alimentar, alguma coisa assim, uma coisa gastrointestinal, mas foi alguma alteração de saúde que comprometeu. Ela não conseguiu recuperar, né? E aí, mais uma vez, o fato da temporada longa trazer esse problema aí, né, de recuperação aí para os atletas. Sim, a temporada longa ela vai mexendo nos detalhes, né? A gente não pode falar que foi por isso, mas a gente sabe que isso pode realmente estar muito ligado, né? Então, pô, é interessante pensar sobre isso. Eu acho que então, para finalizar, eu queria trazer aqui as vencedoras das 8 etapas da Copa do Mundo no XCO. Então, as 3 primeiras etapas tivemos a Rebeca, depois a 4ª e a 5ª, a Leconte, a 6ª quem levou foi a Terpstra, a 7ª, a Keller, a 8ª, a Yolanda Neff, e agora, finalizando, a Pauline Ferrand-Prévot. Olha que interessante. Rebeca ganha 3 etapas e não está na classificação final. Leconte ganha 2 etapas e não está no top 3 final. Pô, a temporada longa realmente pode acontecer muita coisa. Bom, vamos para o masculino então, para a gente poder dar seguimento nesse nosso papo. Mesmo o esquema da prova do feminino. Primeiramente, prova de short track na sexta-feira. A gente teve na 5ª colocação Jordan Sarru, na 4ª colocação Nino Schurter, na 3ª colocação Luca Bradot, 2º colocado Alan Hatterley e 1ª colocação Titouan Carro. Como eu tenho pouca coisa para falar sobre essa prova, eu vou trazer agora já estratégia magnífica do seu Alan Hatterley. Ele trouxe no final o que eu estava pensando a hora que ele começou a acelerar. Não era a estratégia para ganhar a prova. Era basicamente a estratégia para o Filipe Colombo não chegar lá. Para quem talvez esteja, pô, o que está acontecendo? Os dois estavam brigando na frente ali para ver quem ganharia o geral da Copa do Mundo, as etapas de XCC. E o Alan Hatterley faz uma largada, coloca na frente. O Filipe Colombo fica ali um tanto para trás, no pelotão, na verdade, né? Só o Titouan Carro consegue pular com o Alan Hatterley, e o Alan Hatterley basicamente fica com a cara no vento a prova toda andando na frente. A gente sabe que o vento não faz tanta diferença na prova de XCO, né? Mas andar na frente por tanto tempo gera um estresse ali diferente, tanto que o Titouan Carro parecia que estava engatado de carreta no Alan Hatterley, porque todo movimento que ele fazia,
os dois estavam juntos, muito próximo nas descidas. Tinha hora que você falava, pô, vai bater no Alan Hatterley. E chegou na última volta, ele solta um ataque, o Alan Hatterley não é capaz de ir junto, mas fecha na segunda colocação, o que foi o bastante para ele vencer o campeonato, a gente vai ver. E o Felipe Colombo, que em algum momento tentou chegar junto, atacou junto com o Nino, tentou ir para frente, enfim, não aguentou o pau e termina na 15ª colocação. Então foi realmente genial, deu muito certo, né? Poderia não dar certo, poderia ser que o Felipe Colombo fosse junto, mas poderia ter, mas ele colocou o Felipe Colombo numa posição ali muito desfavorável. Então, indo para o campeonato, terceira colocação com isso, né? Tituan Carro, segunda colocação, Felipe Colombo, e na primeira colocação, Alan Hatterley. Abro as palavras aí para Guilherme Branco. Como o Danilo bem comentou, primeiro que o ritmo foi alucinante da prova. Então vocês vão, quem tiver a oportunidade de assistir ou teve, vocês vão ver a loucura. Fala, o que o Alan Hatterley tá fazendo? O cara tá doido, porque ele coloca assim, sei lá, parece que ele tava de bike elétrica, né? De repente ele dá aquela pancada, voou, né, à frente. E o Carro conseguiu acompanhar. E aí, bicho, depois desse acompanhamento aí, o grupo de perseguição não conseguiu acompanhar, né? Porque foram formados 2 grupos, né? E o grupo de perseguição que ele tinha ali, Nino, Braidô, Sarru, né? Que inclusive pedalava muito também. Mas a estratégia realmente do Hatterley foi fantástica. Ele colocou para frente, né? E depois eu também vi essa entrevista dele comentando sobre isso e deu perfeitamente da maneira como ele planejou, né? Uma coisa interessante é que a gente teve no geral, né? A gente teve o Hatterley, o Colombo e o Carot. O Flukiger, olha para vocês verem, o Flukiger já tem 2 etapas que ele não está competindo, também ficou lá em quarto, né? No geral. O Schwarzbauer, que também deu uma sumida, né? Deu aquela pancada lá no início, depois deu aquela sumida. E o Schurter. Então, o Schwarzbauer ficou em quinto e o Schurter ficou em 8º. Olha que loucura, né? Um negócio realmente muito, muito disputado, mas realmente, assim, muito, 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 muito alucinante o ritmo. Quem tiver a oportunidade de assistir, vale a pena, que dá para dar uns frios na barriga, assim. Apesar de ter ficado, assim, muito claro, né, que o Hatterley e o Carot fizeram essa prova para realmente estarem lá na frente, e dava para ver direitinho que no final ia dar o Carot, porque, como o Danilo falou, na roda, o tempo todo, assim, era aquela história, se você cair, eu caio, né? do Hatterley, se você cair, eu caio. Aí foi embora, o pau quebrando, e no final o Hatterley não aguentou, lógico, né? Aí o Carot passou, mas garantiu a dele e conseguiu o campeonato aí, fantástico. E dá pra gente especular que talvez o Carot não colocou na frente porque ele não se importava com o pessoal de trás chegar. Por quê? Porque ele é parceiro de equipe do Felipe Colombo. Então, porque tinha alguns momentos que você via que o Alan Hatterley acharia legal se alguém colocasse na frente, ele tava só os dois. Ele não queria que o povo lá de trás chegasse. O Carro ali, ele trocar de posição de primeiro e segundo não ia fazer diferença na etapa final, né? Mas o Carro não colocou a cara no vento, ele só colocou num tiro certeiro ali no final da prova, né? Bom, vamos então para domingo. A gente teve a 5ª colocação, Luca Brador. 4ª colocação, Vitor Koretsky, ó, quem apareceu das cinzas. Na 3ª colocação, Jordan Sarro. Segundo colocado, Nino Schurter. E na 1ª colocação, Tituan Carro. Uma prova interessante, no mínimo. E quando a gente vai para o campeonato, para poder falar aí do XCO como um todo, a gente teve na 3ª colocação Luca Brador, que fez uma temporada muito parecida, bom, não sei nem se dá para comparar, mas ela muito crescente, né? Não apareceu tanto no começo, veio ganhar 2 etapas agora no final da temporada e conseguiu ir um lugar no pódio ainda na geral. Segundo colocado, Tituan Carro,
porque ele, eu acredito que a gente pode dizer, ele apareceu realmente perto do pódio, no top 10, durante toda a temporada. E na primeira colocação, o Nino, que, enfim, dispensa apresentações. Abro as palavras com meus companheiros. Cara, mais uma vez, impressionante, né, o Nino. Já conseguiu na semana passada, a gente já falou sobre 10 títulos mundiais, e agora ele completa o seu 8º geral, né, de Copa do Mundo, uma coisa muito doida. Foi interessante que no final da prova masculina, o pessoal da Red Bull também reuniu com ele e fez uma entrevista, e ele falando realmente da surpresa dele, né, tá com uma idade mais avançada para o tipo de disputa. A gente comentou um pouco sobre isso, né, no episódio passado aqui, as questões fisiológicas que envolvem, né, essa questão do envelhecimento, e como que isso impacta, né, nessas disputas tão acirradas que estão acontecendo aí no XCO. E o Nino, mais uma vez, vai lá e papa, né? E é interessante que uma das coisas que o pessoal perguntou, e aí, como é que vai ser? Ano que vem vai ter? É lógico que vai ter, né? Todo mundo, claro que vai ter. Mas o Nino falando que achei interessante isso, né? Eu tinha comentado sobre isso em alguns episódios aqui para trás, o quanto que eu tinha percebido que ele tinha perdido um pouco aquela curtição que ele tinha inicialmente nas pedaladas, fazia umas firulinhas e tal, curtia, você via que ele estava realmente curtindo, porque como o nível aumentou demais, ele teve que dar um gás aí na preparação e ser um pouco mais técnico, né, vamos falar assim. E ele comentou que ele recuperou isso ao longo dessas últimas provas, e que ele está indo muito mais leve para o ano que vem, porque já não tem tanta cobrança nem de si mesmo e nem dos patrocinadores. Eu achei isso genial, cara. Ou seja, eu falo, agora eu vou curtir esse negócio aqui, vamos bagunçar esse coreto aqui, né? Só sobrou a parte boa, né? Autoestima, curtir a bike, não tem pressão, ele já chegou onde tinha que chegar. Exatamente, muito interessante, né? Mas agora falando um pouco da prova, a largada foi uma largada ruim do Nino, né? Ele chegou a ficar em 9º colocado. O Avancini fez uma largada muito boa, ficou em 5º. Falei, cara, será que vai engatar? Acabou finalizando em 35, né, como a Ana comentou. E interessante também que na primeira volta, o Carol, ele assumiu e sumiu à frente. Assumiu a liderança e sumiu. Fez exatamente como ele fez em Mont Saint-Anne, né, que ele deu aquele gap gigante. E é interessante que logo depois que ele assumiu a frente, estava ele e o Reiter, né? Na verdade, ficou o Reiter, o Carol e o Sarrou, que também, surpreendentemente, fez uma ótima prova hoje, muito forte, muito técnico, né? Como a gente tinha comentado, os franceses, né? Com o pico de performance projetado aí para semana passada lá no Campeonato Mundial, dando na cabeça da turma. E interessante, então, voltando, estava o Reiter, o Carol e o Sarrou à frente, e depois ficou o pelotão um pouco desconectado, não era muito grande o gap entre eles, e nesse pelotão era Nino, uma galera, né, ali atrás. E é interessante que o pessoal ficou naquela, vai, não vai, aquele jogo de comadre, ninguém vai tentar buscar o outro pelotão, e o Nino deu uma sumida lá, falou, chamou a responsabilidade para si, colocou para frente, ele encurtou muito a distância. Eu achei até que ele ia dar uma beliscada lá, mas depois ele fez aquela estratégia dele de dar uma acalmada, alguém assumir a frente. Eu acho também que alguém provavelmente gerente de equipe deve ter falado alguma coisa, falou, segura a onda, não vai dar, relaxa, vai administrando sua prova aí para você manter o geral, né? E foi bem interessante. E depois disso a prova ficou mais do mesmo. Carol foi para frente, sumiu, e teve essa questão aí do final, né? Bem interessante, que acabou, então, o próprio Braidot, como o Danilo comentou, italiano, e fazendo a prova em casa, certamente estava com motivação extra, como sempre tem, acabou em 3º, né, uma prova muito boa dele, e o Koretsky, que estava sumido, realmente apareceu aí, mas mais uma vez também mostrando o tanto que a gente teve dança das cadeiras aí nas primeiras colocações ao longo das temporadas. Eu não sei se a Ana buscou as informações aí dos primeiros colocados, né, em cada uma das etapas, que provavelmente a gente vai ver
dinâmica aí das provas. Antes da Ana trazer, só uma curiosidade que acho que vale. O Luca Brador e o Alan Hatter estavam disputando pela terceira colocação ali no geral, né? Porque a diferença no final ficou de 50 pontos. Então, se o Alan Hatter ele ficasse na frente do Brador, quem ficasse na frente, basicamente, ia levar o campeonato. Os 10 pontos de diferença seriam suficientes ali na frente. Porém, o Alan Hatter, ele na terceira para quarta volta, quarta para quinta, não sei, desligou, né? Desligou. Ele fez 11º ainda, enfim, ainda estava rápido, né? Porque a Copa do Mundo, se você desliga, engole, que nem o Vancini, que foi para 35º. Agora não conseguiu ficar no ritmo na frente. O Brador papou a quinta colocação ali e acabou ficando no pódio na terceira colocação. E o Alan Hatter ele cai, inclusive, para o Valeiro Serrano. E fica na 15ª colocação. A gente teve o Valeiro aí em quarto. Eu fico muito feliz pelo Valeiro aí em quarto na Copa do Mundo, ter ganhado a etapa. Pô, muito legal, realmente. Segundo Mundial. E será que ele vai ter o ano que vem? Porque ele é velho também. Mas ele não falou de aposentadoria que eu Verdade, saiba. não comentou nada sobre isso, é uma especulação, né, que sempre rola por causa da faixa etária, mas eu creio, cara, que como esse ano foi um ano de bastante, especialmente o segundo bloco, vamos falar assim, do campeonato, como foi de bastante expressividade, assim, nas colocações dele, né, ganhou e tal, eu acredito que ele ainda deve dar pelo menos uma chancezinha aí pro ano que vem. Agora, um atleta que tem me chamado a atenção ao longo dessas últimas etapas, o mexicano, o Show, chegou hoje também muito bem, se não me engano, 8º ou 9º, fazendo provas fortes essas últimas etapas. Então eu creio que se ele continuar nessa crescente aí, a gente vai começar a ver ele de novo, né, brigando ali pelas primeiras etapas, ali, pelas primeiras colocações, na realidade, né? Os primeiros colocados das 9 etapas aí do campeonato. A gente começa com a inesquecível vitória do Nino aqui em Petrópolis. E foi a única vitória dele no campeonato. Então a gente ainda tem o ano que vem para ver ele quebrando o recorde, passando, né, o Absalom. Depois, a segunda etapa, a gente teve o Pidcock, vencedor. A quarta etapa ficou com o Flukiger. Quinta etapa e sexta etapa, Luca Brador. Sétima etapa, Valerio Serrano. E a oitava e nona etapa, o Carro. E assim a gente fecha o campeonato. Tem algo muito legal aí que a Ana trouxe, que é o Nino ganhando a primeira etapa, o Pidcock ganhando a segunda, e daí quando o Nino hoje foi dar entrevista, e como que ele chama? O Bart Brands, ele pergunta pro Nino, semana passada, o Mundial, o Nino basicamente fala, eu não esperava realmente, eu fui para fazer uma boa prova, mas não contava com isso porque o Pidcock era disparado o favorito. Ele ganhou, daí o Nino fala, ele ganhou todas as etapas de XCO, todas as provas de XCO que ele largou esse ano. E o Nino ganhando só uma etapa no começo do ano, bem é campeão mundial. Pô, é impressionante, realmente. É um pouco parecido com o que a gente viu, né, no feminino, mesma coisa. Não necessariamente o campeão geral, ele foi campeão em várias etapas, né, é a mesma coisa com a Keller, né. Então, similaridades aí de um desenho de campeonato longo, né, que mais uma vez fala sobre consistência. Complementando essas informações que o Danilo trouxe a respeito dessa entrevista, né, eu achei interessante que aí que mostra mesmo realmente como que a experiência, nesse caso do Nino, trazem muitas coisas boas, né, para o desempenho. Ele falou exatamente isso, né, e ele falou, olha, a minha estratégia era botar para ferver, igual a gente fez, né, no início da prova, para fazer com que o Pidcock tivesse dificuldade de avançar e ele se desgastasse muito para poder alcançar e ele quebrasse. Mas era uma tentativa, certamente o Nino ainda falou assim, olha, é pouco provável que isso acontecesse, mas aconteceu. E aí, de repente, a prova desenhou e o cara papou, né? O cara estava lá, preparado, no momento certo, é aquela história, né? É só correr para abraço. E o ano que vem, galera, a gente vai ter novamente 9 etapas de Copa do Mundo. Então, um cenário muito parecido com uma modificação. Não temos etapa no Brasil.
e as etapas na América ficam para o fechamento da temporada da Copa do Mundo. Isso eu acho interessante, porque isso, de certa forma, força os europeus a virem para essa etapa, porque eles vêm para brigar pelo campeonato, então eles não deixam para brigar depois, né, como alguns acabaram fazendo. Já comentando sobre essas 9 etapas do ano que vem, e acho que encaminhando para o final, se vocês me permitem, a gente tem uma notícia não tão legal, mas foi um prazer estar com vocês nas etapas de Copa do Mundo, comentando bem amigos, por 2 anos seguidos. Gostaria realmente de agradecer principalmente a Ana, o Guilherme, mas também o Del, o Matheus, o Thales, o Gustavo, e me perdoem se eu esqueci alguém que participou de alguma etapa do Bem Amigos durante esses 2 anos, aproximadamente 16 gravações de Copa do Mundo, 2 gravações de Jogos Olímpicos, mais 2 gravações de Campeonato Mundial. O ano que vem a gente optou que a gente não vai fazer gravação de etapas de Copa do Mundo. Talvez a gente faça alguma graça ali no Instagram para ir acompanhando as Copas do Mundo, mas a gente vai estar com vocês para o Mundial de 2023, sim. Então já marca aí que Mundial vai ter Bem Amigos. Provavelmente, como vai ser só do Mundial, a gente faça um episódio para feminino, um episódio para o masculino, assim como fizemos nos Jogos Olímpicos do ano passado. Então, continuem acompanhando, fiquem de olho nos episódios. Gostaria novamente de agradecer a presença do Guilherme, da Ana. Agradecer a companhia de vocês, né? A gente fica aqui achando que é especialista em alguma coisa, falando um tanto de coisa. É bom que a gente tem liberdade de expressão aqui, né? Não dá pra gente falar o que a gente pensa, longe de querer ser unânime aqui em qualquer tipo de colocação, mas são impressões, né? A gente que gosta do esporte, a gente que pratica, né? E vive ele. É bastante legal a gente ter a oportunidade. Queria falar que aprendi muito com todos vocês, né? Muita coisa, assim, muitos insights, muitas percepções, assim, foi muito engrandecedor. E comentar sobre, que o Nani já tinha comentado, da Red Bull se despedindo aí, né, das transmissões. Foi bastante, assim, emotivo, né, o final da transmissão, o pessoal se despedindo e tal, são 10 anos, né, e queria realmente agradecer a Red Bull TV aí pela possibilidade que deu a muitos de nós, né, de ampliar e conseguir acompanhar o esporte, né, a gente sabe que esse nosso esporte é um esporte que ainda não tem os recursos suficientes, os financiamentos suficientes, então ter a oportunidade de acompanhar isso ao longo desses últimos 10 anos foi fantástico, né, com transmissões assim de elevadíssima mesmo, elevadíssima qualidade, e talvez seja esse um dos motivos também pelos quais a gente está um pouco receoso de tentar fazer os acompanhamentos das etapas, porque agora vai para a TV fechada, a gente não sabe exatamente como que vai ser isso, né, então só para que os nossos ouvintes aí entendam também que não se trata só de um preciosismo, né, realmente pela essa instabilidade de transição, e quem sabe, se a gente conseguir ter as coisas um pouco mais estáveis e mais acessíveis, a gente volta a poder fazer os nossos comentários aí. Foi um prazer, gente, abração. Perfeito, Gui, muito boas colocações, e eu fiquei pensando sobre isso após o final da transmissão da Red Bull, teve, enfim, essa parte mais nostálgica, eu fiquei pensando que talvez hoje, se tiver um streaming, eu vou comprar o streaming para assistir as Copas do Mundo, porque eu estou acostumado, eu gosto muito das competições em si. Mas lá em 2016, quando eu comecei a assistir as provas de Copa do Mundo, eu não teria comprado, eu só assisti porque era de graça na Red Bull TV, com muito fácil acesso, os replays ficavam todos disponíveis, então eu realmente espero que entre num streaming de baixo custo, como é a maior parte, um HBO Max, um Netflix, similares, né, que não é caro, muita gente vai poder ter acesso e que tenha um replay disponível, que seja uma transmissão de alta qualidade, uma narração legal, né? A gente conquistou esse ano a narração em português, destaque até para o Eric Bruschi nas últimas etapas, a gente já gravou episódio com ele, né? Eu conheço ele assim, da época de competir, e ele estava indo muito bem nas narrações, né?
Então espero que traga alguém também para narrar que entenda realmente. Então, bom, a única coisa que a gente pode esperar, na verdade, é cena para os próximos capítulos, né? E que as transmissões continuem com essa qualidade. Ana? Eu queria agradecer as participações especiais que a gente teve aqui no Bem Amigos esse ano, principalmente, né, o Gui e o Del, que contribuíram grandemente aí para engrandecer, né, assim, o nosso olhar diante de tantas faces, né, que compõem o treinamento, o rendimento. Então, o Del sempre trazendo a visão dele enquanto psicólogo, o Gui enquanto fisioterapeuta, enquanto amante das bikes, das geometrias, então sempre trazendo aquelas, poxa, você viu a bike de fulana, né, você viu o que o ciclano demonstrou ali naquele momento. Eu acho que, né, isso engrandece também o nosso projeto, então fica aí meu agradecimento. E agradecimento a todo mundo também que escuta o Bem Amigos. A gente tem os nossos ouvintes, né, fiéis aí, que sempre estão escutando cada episódio. Então, fica aí o nosso agradecimento. E é isso, gente. Um grande abraço. Valeu, galera. E para não perder o costume, vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.